Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a aula de número 6 de Ciência do Solo, do curso Técnico Agropecuário Subsequente do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 6, nós vamos falar sobre os fatores de formação do solo, que é uma continuação desse assunto e já estamos falando de material de origem. Falamos a respeito dentro do material de origem, falamos a respeito dos minerais que constituem as rochas, minerais silicatados e minerais não silicatados. Vamos falar agora a respeito das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Como nós vimos, como nós já falamos, os solos são diferentes, por quê? Porque eles são formados a partir de diferentes materiais de origem, são formados a partir de diferentes rochas, né? Os solos, essas rochas estão submetidas a transformações provenientes do clima, alterações provocadas pela temperatura e pela umidade. Essas rochas se transformam pela ação dos organismos vivos. Essas rochas, elas estão submetidas em um determinado relevo, estão em determinadas condições de relevo, e essas rochas estão expostas por tempos variáveis. Então, isso vai influenciar as características e propriedades do solo. As rochas, né? O que são rochas? Então, as rochas são definidas como uma associação natural de minerais que se formam sob determinadas condições físico-químicas e obedecem a determinadas leis de associação, constituindo parte essencial da crosta terrestre. As rochas, nas aulas anteriores, falamos a respeito dos minerais que podem constituir as rochas, minerais silicatados e minerais não silicatados. Esses minerais são caracterizados por ter uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Essas rochas se formam sob determinadas condições físico-químicas. Algumas rochas se formam a partir da solidificação do magma, outras rochas se formam a partir da solidificação de materiais que são sedimentados, e tem outras rochas que são formadas a partir de condições de pressão e temperatura muito elevadas sobre outras rochas, né? Então, essas são as leis de associação e as condições que formam as rochas. Então, as rochas elas podem ser de três grandes grupos. Elas são classificadas, né, em três grandes grupos: rochas ígneas, sedimentares e rochas metamórficas. O que vem a ser uma rocha ígnea? Ígneo quer dizer fogo. As rochas ígneas são formadas a partir da solidificação do magma. Nas aulas anteriores, vimos que o material do manto está em movimento, né? O material do manto, em função do fluxo de energia proveniente do centro da Terra, proveniente do núcleo da Terra, esse fluxo de energia se dissipa do núcleo para as partes mais externas, e o manto recebe o fluxo dessa energia, o fluxo de calor, e de tal forma que o material do manto se movimenta. Esse material do manto, ao se movimentar, ele provoca o deslocamento das placas litosféricas. E no encontro dessas placas litosféricas, o material do manto pode vir à superfície. E quando vem à superfície, esse material gera um volume de magma, esse magma se resfria, dando origem às rochas ígneas. Essas rochas ígneas, né, então a formação das rochas ígneas muitas vezes está relacionada a vulcanismos. O magma pode vir à superfície, derramar sobre a superfície e resfriar. Então, nós vamos ter as rochas ígneas extrusivas. Ou o magma pode resfriar-se no interior da crosta. É o caso das rochas ígneas intrusivas. Exemplos de rochas ígneas: o granito. E aí é importante observar que o granito, nas aulas anteriores falamos a respeito dos minerais que constituem as rochas. No caso do granito, cada uma dessas cores aqui que compõem o granito é um determinado tipo de rocha. As cores mais escuras é a rocha. As cores mais escuras é um mineral chamado biotita, é uma mica, né? É um filosilicato. As rochas, as colorações mais alaranjadas aqui e leitosas é o feldspato, que é um mineral, um tectosilicato, mineral silicatado do grupo dos tectosilicatos. E temos os minerais translúcidos aqui no granito, que é o quartzo, que é um mineral silicatado que faz parte também do grupo dos tectosilicatos. Aí o granito
E se nós observarmos aí os minerais que compõem o granito, é o feldspato, o quartzo e a mica preta, a biotita. Temos uma rocha ígnea chamada basalto. O basalto é uma rocha ígnea de coloração escura uniforme. E não é porque tem coloração escura uniforme que ela é formada de apenas um mineral. Ela é formada de vários minerais, só que são minerais muito pequenos que podem ser vistos apenas com o microscópio petrográfico. Uma outra fotografia do basalto. Outra rocha ígnea chamada diabásio, menos comum. Dacito, diorito são exemplos de rochas ígneas. Gabbro, granito novamente. Hornblenda gabbro, monzonito, riolito são exemplo, outro riolito são exemplo de rochas ígneas, né, formadas a partir da solidificação de magma. Outro exemplo de grupos de rochas são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos de outras rochas, né? Então, as rochas ígneas sofrem processos de intemperização, intemperismo físico, químico e biológico. As rochas metamórficas sofrem temperismo físico, químico e biológico, né? Geram sedimentos. Esse pode gerar matacões, calhaus, cascalhos, né? Areia, silt e argila. Esses sedimentos eles se movimentam, né? Eles são transportados, são depositados, são acumulados, formam-se camadas enormes de materiais sedimentares. Esses materiais sedimentares vão dar origem às rochas sedimentares. Com o tempo, né, o volume de material sedimentado formam as rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser de natureza formadas de detritos grandes, como é o caso dos sedimentos formados de areia, silt e argila, como podemos ter também as rochas sedimentares do tipo químico, né? Que é o caso da gipsita, que forma o gipso, né? E temos as rochas calcárias, que também são rochas sedimentares químicas. Geralmente elas são formadas em ambientes lacustres, cuja água sofre processo constante de evaporação, e esse material se sedimenta no fundo dos corpos hídricos. Então, aqui nós temos aqui um exemplo, né? Aqui você tem as rochas ígneas, rocha granítica, rocha basáltica. Essas rochas nos continentes sofrem transformações de natureza física, química e biológica, gerando sedimentos. Esses sedimentos se depositam, às vezes, camadas quilométricas de sedimentos, muitas vezes no fundo do oceano. E aí essas placas litosféricas elas se movimentam. Quando elas se movimentam, esse material que está no fundo do oceano ele pode vir à superfície, né? Pode vir à superfície. Como acontece aqui, né? Então você tem um encontro entre placas aqui, essas placas elas se movimentam. Então o material que está no fundo do oceano hoje, daqui a milhares, milhões de anos, ele pode estar em cima de uma colina. Exemplo de rochas ígneas, de rochas sedimentares, desculpe, conglomerados, siltitos, argilitos, arenitos, né? Então, os conglomerados aqui são rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos de materiais ferruginosos, muitas vezes. Sedimentos aqui, esses minerais aqui são quartzo que foi transportado, à medida que ele foi transportado, ele se arredondou. Então, é um exemplo de conglomerado. Siltitos são rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos de silt. Argilito são rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos de argila. Arenitos são rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos de areia. Outro exemplo de rochas sedimentares, outro tipo de rocha de arenito. Uma das características das rochas sedimentares é que o material vai se sedimentando em camada. E as rochas sedimentares elas são estratificadas, elas apresentam camadas, elas apresentam estratos, né, de colorações diferenciados, indicando diferentes períodos de sedimentação de material. No caso aqui, o material é areia, né? Outro tipo de arenito, arenito quartzoso, arenito arcosiano, argilito. Então, argilito é uma rocha sedimentar formada a partir do sedimento de argila. Apresenta também estratificação. Siltito são rochas sedimentares formadas a partir da deposição de silt, sedimentos de silt, né? Silt, como nós vimos, os constituintes minerais do solo
pode ser dividida em areia, silt e argila. A areia é aquele material mais grosseiro, a argila é aquele material mais fino e o silt fica aquele material de tamanho intermediário. Quando você tem depósito de silt, nós vamos ter o siltito. Calcário, a rocha calcária é uma rocha sedimentar. Essa rocha calcária sedimentar, como nós vimos lá nos minerais não silicatados, ela é rica em carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Essa rocha, quando triturada, ela se transforma num pó, e esse pó é chamado calcário, que é utilizado nas lavouras, muitas vezes, para elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico, né? A rocha calcária. Existe uma rocha sedimentar denominada chert, né? Formado a partir de sedimentos de sílica. E aí, como nós vimos o conglomerado, um material também formado a partir de sedimentos de quartzo. Esse quartzo ele se solidifica junto com o material ferruginoso, né? E originando essas estruturas aí chamado conglomerado. No conglomerado, os minerais de quartzo eles são arredondados porque são materiais que foram transportados, né? Existe outra rocha sedimentar, denominado brecha, que tem as mesmas características do conglomerado, porém, os materiais, o quartzo que é depositado na brecha, é um quartzo que tem arestas, ele é um quartzo arestado, indicando que esse quartzo não foi transportado pelo deslocamento da água. Um outro tipo de rocha sedimentar, folheiro, ritmito. Então, esses são alguns exemplos de rochas sedimentares. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas também são formadas a partir do metamorfismo de outras rochas. Que metamorfismo é esse? Então, rochas ígneas, rochas sedimentares, submetidas a elevada pressão, submetidas a elevada temperatura, os minerais ocorre um rearranjo, ocorre uma reorganização dos elementos químicos dos minerais das rochas, e essas rochas, quando elas deixam de estar submetidas a elevada pressão, a elevada temperatura, elas se solidificam, dando origem às rochas metamórficas. Portanto, as rochas metamórficas são formadas a partir de rochas ígneas e rochas sedimentares. Geralmente, o ambiente onde essas rochas se formam, geralmente o ambiente onde as rochas sedimentares se formam, são muitas vezes próximos também ao encontro entre placas tectônicas, placas litosféricas, onde essas placas estão submetidas a elevar, elas se encontram, muitas vezes placas de mesma densidade se encontram e elas se chocam, sofrem elevada pressão, elevada temperatura. Aquelas rochas que estão ali, elas sofrem dobras, elas sofrem falhas e ocorre nesse momento, devido à pressão e à temperatura, ocorre uma reorganização dos minerais, originando justamente essas rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas podem ser formadas também pelo contato com o magma. O magma vem próximo à superfície e, em contato com as rochas que estão em volta dela, ocorre uma mudança de temperatura. E essa temperatura e essa pressão também provocam a reorganização dos minerais, originando essas rochas metamórficas, né? Como nós estamos vendo aqui. Então, o magma sobe à superfície, quando ele vem à superfície e derrama, origina as rochas ígneas. Porém, ao se deslocar, esse magma com calor, ele perde calor, esse calor é transmitido para as rochas encaixantes, as rochas que estão em volta aqui desse magma. E essas rochas, ao submetidas à pressão e à temperatura, ocorre uma reorganização dos seus minerais e essas rochas, quando essa temperatura, essa pressão diminui, essas rochas elas já não são mais as mesmas e são chamadas de rochas metamórficas. E aí, condições onde essas rochas se formam, geralmente sob elevada pressão, sob elevada temperatura, provocando a formação desses dobramentos aqui. Exemplo de rochas metamórficas, filito, né? O filito é o exemplo de uma rocha metamórfica. Gneiss é o exemplo de outra rocha metamórfica. Gneiss aqui. Então, o gneiss é uma rocha metamórfica formada a partir do metamorfismo do granito. Então, o granito, que é uma rocha ígnea, submetida a elevada pressão, a elevada temperatura, ocorre uma reorganização dos seus minerais e que vai dar origem a esses minerais se reorganizam e às vezes formam essas bandas aqui de materiais mais escuros, materiais mais claros, que é chamado esfoliação gneíssica, dando origem ao gneiss.
O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um grande bloco de rocha gnáisica. Outra rocha metamórfica é o Itabirito. O Itabirito é uma rocha metamórfica formada a partir o Itabirito. Ele apresenta bandas, essas camadas de material quartzoso juntamente com material férrico, né? Material rico em ferro. E o Itabirito é uma rocha rica em Itabira, uma região onde se explora minério de ferro. Outro tipo de rochas metamórficas, que é pouco comum, migmatitos, né? Os migmatitos aqui. Quartzito. Quartzito é uma rocha metamórfica formada a partir do metamorfismo do arenito. Na nossa região aqui do Distrito Federal, é uma região muito rica em quartzito, e dependendo da região também rica em arenitos, né? Então, o quartzito é formado a partir do metamorfismo do arenito. Então, o arenito, submetido a elevada pressão, elevada temperatura, ocorre a aproximação dos grãos de areia, ocorre uma reorganização ali dos minerais, esses minerais se fundem, dando origem ao quartzito. O quartzito é uma rocha muito comum, utilizada em volta das piscinas, né? E comum também aqui na nossa região. Então, a pedra de Pirinópolis é um exemplo de quartzito, né? É um exemplo de quartzito. Aqui nós temos o granito gnais migmatito, muscovita gnais, né? São exemplos de rochas metamórficas. Aqui nós temos a ardose. A ardose é uma rocha também, um tempo atrás, muito utilizada para a fabricação de bancos, mesas, etc. A ardose é uma rocha metamórfica formada a partir do metamorfismo de siltitos e argilitos, né? Nós temos aqui o talco xisto, é um exemplo de uma rocha metamórfica. Mica xisto, né? Mica xisto é um exemplo de rocha metamórfica. Filito é um exemplo de uma rocha metamórfica. Algumas rochas metamórficas têm esse brilho aqui, ó, específico na sua superfície. Esse brilho é chamado xistosidade, é um exemplo, é um item que a gente pode considerar para considerar uma rocha metamórfica. Então, algumas rochas metamórficas apresentam um brilho, um certo brilho na sua superfície. Isso é devido à distribuição de minerais micáceos nessa superfície, sobretudo a mica branca ou malacacheta, e ela tem uma coloração específica essa coloração específica é chamada de xistosidade. Outro tipo de rocha metamórfica, o anfibolito, eclogito, serpentino, exemplo de rocha metamórfica. O mármore. Mármore é uma rocha metamórfica, formada a partir do metamorfismo dos calcários, né? As rochas calcárias sofrem elevada pressão, elevada temperatura, e vai dar origem ao mármore. Aí você tem diferentes tipos de mármore. O mármore branco é mais conhecido, é mais barato, mas também existe o mármore rosa da Baviera, como esse aqui, o mármore de Carrara, o mármore vermelho normano, o mármore cinzento, o mármore rosado, são exemplos de rochas metamórficas. E aí, outros tipos de mármore aqui. Mármore de Gafo, Grafenstein, mármore de Wallenfels. E o outro tipo de rocha metamórfica é o esteatito, a pedra de sabão. Né? Uma pedra de sabão muito utilizada em algumas regiões do Brasil, sobretudo em Minas Gerais, utilizados para a fabricação de utensílios artesanais, né? Utilizada para a fabricação de estátuas. Né? Então, a pedra sabão. Então, é uma rocha metamórfica denominada esteatito, né? Uma rocha chamada esteatito. Então, como nós vimos, as rochas, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, as rochas que estão na superfície hoje não são exatamente as mesmas rochas que estavam há 4,5 bilhões de anos, né, quando o magma começou a se resfriar. Essas rochas passaram por processos de transformações muito intensas e de tal forma que nós podemos ter o que é chamado ciclo das rochas. Uma rocha ígnea pode sofrer elevada pressão, elevada temperatura, pode originar uma rocha metamórfica. Essa rocha ígnea pode sofrer transformações de natureza física, química e biológica pela ação da temperatura, pela ação da umidade, pela ação dos organismos vivos, gerar sedimentos. Esses sedimentos vão se depositando, podendo originar rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, submetidas a elevada pressão, elevada temperatura, podem sofrer metamorfismo e originam rochas metamórficas, né?
Essas rochas sedimentares e as rochas metamórficas, sob elevada pressão, sob elevada temperatura, elas podem se derreter, podem se misturar com o material do magma, porventura pode vir a se resfriar, e quando isso acontece, nós vamos ter as rochas ígneas, né? Vamos ter as rochas ígneas. Então, esse é o chamado ciclo das rochas, chamado ciclo das rochas. E muitas vezes, nesse ciclo das rochas, nós temos processos de quê? Pedogênese, intemperismo, né? Esse material ocorre transporte, transporte, deposição, solidificação. Nós podemos ter fusão do material, o material se derrete, o material pode sofrer metamorfismo, esses materiais eles podem se litificar, podem se cristalizar, né? Os minerais podem se unir, e esses materiais podem ser os sedimentos podem ser transportados pela água devido a um processo de erosão, esse material é depositado, e o depósito de camadas e camadas de materiais durante centenas de milhares de anos formam as rochas sedimentares, né? E mais uma vez aqui o ciclo das rochas, né? Então, as rochas ígneas intrusivas, essas rochas sofrem intemperismo, essas rochas, ao se intemperizar, elas podem esses sedimentos podem ser transportados, depositados, né? Esse material depositado sofre litificação ou diagênese, compactação, cimentação, dando origem às rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares podem sofrer elevada pressão, elevada temperatura, sofrem metamorfismo, dá origem às rochas metamórficas, né? Essas rochas metamórficas podem se fundir, podem derreter, depois o material derretido se cristaliza e depois forma as rochas ígneas, e essas rochas ígneas podem gerar sedimentos, pode sofrer metamorfismo e assim por diante. Então, isso é chamado ciclo das rochas. Então, as rochas elas vão sofrer transformações de natureza física, química e biológica. E vai ocorrer o quê? A ruptura da rede cristalina dos minerais com um processo chamado intemperismo. Elas originam sedimentos. Esses sedimentos podem ser de areia, silt e argila. Então, as rochas elas imprimem uma característica importante no solo. Uma das características que as rochas imprimem no solo é justamente a textura do solo. Então, a textura do solo, se um solo é arenoso, é argiloso ou siltoso, depende do material de origem. Essas rochas, como nós vimos aí nas primeiras aulas, esses minerais das rochas, eles têm alguns elementos químicos que são importantes para as plantas. Então, essas rochas sofrem intemperismo, liberam formam minerais, podem formar areia, silt e argila, mas nesse processo ocorre liberação de alguns elementos químicos que são importantes. A rocha, portanto, interfere, ela influencia na concentração de sais minerais na solução do solo. Outro aspecto importante que as rochas interferem no solo é na coloração do solo. Então, os solos têm colorações variadas, colorações vermelhas, colorações escuras, colorações esbranquiçadas, né? As colorações vermelhas e amarelas, muitas vezes, são provenientes dos minerais que vêm das rochas ou da transformação dos minerais que provêm das rochas. Então, esses são alguns aspectos fundamentais que a rocha imprime no solo. Então, a rocha é o material de origem do solo. Então, a areia, silt e argila presente no solo é proveniente das rochas. Determinados sais minerais os sais minerais existentes no solo também são provenientes das rochas. E a coloração do solo é devido também à constituição das rochas. Com isso, nós terminamos essa primeira parte aí dos fatores de formação do solo, que é justamente o material de origem. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade aos outros fatores de formação do solo. Então, muito obrigado pela presença aqui de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite. E bons estudos.